Meninas e meninos, vamos começar hoje, dar início hoje a algo um pouco diverso do nosso Telegram. No nosso Telegram você só me escuta, você não me vê. Hoje você vai me escutar e também vai ver um rápido vídeo sobre a distinção entre os convênios e os contratos administrativos. Melhor, de todas as espécies de natureza convenial e os contratos administrativos. Relação convenial, exatamente. Os acordos em que a relação é convenial, não há a figura do lucro, não há interesses opostos, ao contrário disso. Os interesses são convergentes e não divergentes. Enquanto em um contrato administrativo nós temos partes, de natureza, um contrato de natureza comutativa, com direitos e obrigações recíprocos, mas o interesse visado, por exemplo, pela União, não é o mesmo interesse visado pela Odebrecht, OAS, Camargo Corrêa, GDK, Tequinte e outras empresas na área de construção civil. Por exemplo, a empresa quer o lucro, a União quer atender o interesse público. Já dentro de uma relação convenial não há partes, há partícipes. Não há figura do lucro, ao contrário, há uma mútua colaboração. E aí surgem vários acordos celebrados entre a administração e a própria administração, bem como entre a administração e os particulares em geral. Vamos começar pelos acordos celebrados entre a própria estrutura administrativa. E aí nós destacamos a figura dos consórcios públicos, dos consórcios administrativos, dos contratos de gestão e também dos convênios administrativos. Tudo é relação convenial, tudo visando o atendimento ao interesse público dentro de uma mútua colaboração entre os partícipes, entre os envolvidos. Um consórcio administrativo, ele muito se aproxima de um convênio administrativo pelo fato de ser destituído de personalidade jurídica. Como assim? Consórcio administrativo, sim. O consórcio administrativo não é o consórcio público. O consórcio administrativo é um agrupamento de entidades da mesma natureza. Estado mais Estado, município mais município, autarquia mais autarquia, empresa pública mais empresa pública, sociedade de economia mista mais uma sociedade de economia mista, sem que se adquira personalidade jurídica. Ao passo que um convênio administrativo, uma espécie em extinção, diga-se de passagem, ele hoje é formado entre entidades políticas da mesma natureza. Não há nenhum impedimento de um convênio entre dois estados, ou entre dois municípios, ou entre a União e um município, entre a União e um estado. Não há esse impedimento, não há. O que se impede hoje na esfera federal, por exemplo, é o convênio interorgânico, ou seja, dentro da própria estrutura da União. Isso não é mais cabível como regra. Então essa é a figura do convênio e figura do consórcio. A distinção é quanto ao agrupamento de uma mesma natureza em um momento e de naturezas distintas do outro, podendo até ser igual conforme o caso, em ambas situações não adquirindo personalidade jurídica. Ao passo que um consórcio público surgiu com a Lei 11.107 no ano de 2005, e o consórcio público adquire personalidade jurídica, ou de direito público ou de direito privado, segundo a opção política das entidades políticas federadas envolvidas. Quero dizer que um consórcio público, ele não é um agrupamento de qualquer entidade, é exclusivamente uma entidade federada. Nunca teremos uma autarquia, uma empresa pública, uma sociedade de economia mista para o congregamento de um consórcio público. Então, diversamente do convênio e do consórcio administrativo, o consórcio público adquire personalidade jurídica. E o ponto em comum é que a convergência de interesses. O interesse é comum, não há lucro, perfeito? Visa-se o atendimento ao interesse público. Agora, se você, dentro da própria estrutura administrativa, para aumento de sua autonomia gerencial, o que faculta o texto constitucional no parágrafo 8º do artigo 37, a celebração de acordos-programa, de contratos de gestão,
Mas o texto constitucional fala contrato, sim. A doutrina é que vem dizendo que ali nós temos a figura de um contrato de gestão que pode ser celebrado, inclusive, por órgãos públicos, que são centros de competência destituídos de personalidade jurídica. Então, existe essa possibilidade do contrato de gestão. Quando vou celebrar como OS um acordo, é o contrato de gestão. Quando vou celebrar como OCIP um acordo, é o termo de parceria. Quando vou celebrar com uma entidade civil de interesse público, podemos ter 3 acordos pela Lei 13.019 do ano de 2014, alterada no ano de 2015. Poderemos ter o termo de colaboração, o termo de fomento e o acordo de cooperação. A diferença nos 2 primeiros momentos é quem é que propõe o programa de trabalho, quem é que faz o projeto básico para o atingimento de determinada política pública. Se o desenho foi feito pela administração, colaboração. Se o desenho foi feito pela entidade civil, né, ou pela organização civil, fomento. É isso. E o acordo de cooperação, professor? Também tem relação convenial? Tudo tem relação convenial. O que não tem, o que não é convênio, em sentido lato, é o contrato administrativo pelos interesses serem opostos, visando o lucro. O acordo de cooperação se distingue, é que no acordo de cooperação não há transferência de recursos financeiros. Poderemos ter uma doação, uma cessão de bens, de servidores? Sim, mas não recursos financeiros. Diria até recursos que podem ser mensurados economicamente, mas recurso financeiro não. Então esses são acordos que podem ser celebrados com a administração, ou seja, tudo é relação convenial, exceto o contrato administrativo. Então, se na sua prova cai que o termo de parceria é uma relação convenial, verdadeiro, porque os interesses são convergentes. Um contrato de gestão como esse é uma típica relação convenial. É uma relação convenial. Eu não digo que ter natureza convenial é ser convênio, né? Ou seja, tem características que aproximam da tipificação convênio administrativo. E aqui fechamos mais um áudio no nosso Telegram. Fiquem com Deus, um excelente sábado e bons estudos.